Eu acho que o principal para você começar na área da rotulagem é entender o que é rotulagem. Parece básico, né? Parece aquele óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E muita gente não sabe o que é rotulagem. Acha que rotulagem é fazer a arte do rótulo, acha que rotulagem é fazer um rótulo bonito, acha que rotulagem é pegar o rótulo do concorrente ou da empresa líder de mercado e simplesmente copiar como se tivesse certo para ele, vai estar certo pra gente também. E não é. Quando a gente fala de rotulagem aqui, a gente está falando dos dizeres legais de rotulagem, que são inteiramente baseados em legislações, em portarias, em decretos, em RDCs, em instrução normativa. Então, a gente precisa pegar essas legislações que existem, ver todas as regras que se enquadram no nosso produto e passar isso da forma correta para o rótulo que vai chegar no consumidor, ou para a ficha técnica que vai chegar na empresa. Então, fazer rotulagem é isso, colocar os dizeres legais da legislação no rótulo de forma correta, obviamente. Então, dando essa resumida no que é rotulagem, o principal para você começar na área é entender as legislações. É saber quais são as legislações que norteiam o básico da rotulagem. Que hoje até ficou mais fácil, porque são menos legislações do que a gente tinha num passado muito recente. Porque até, sei lá, julho de 2022, a gente tinha, sei lá, 10 legislações principais e agora a gente deve ter umas 5. Então eu falaria para começar pela RDC 727 de 2022 da Anvisa, que é a que vai te nortear mesmo, que é a que fala das informações obrigatórias nos rótulos dos alimentos. Então essa para mim é a principal. Aí depois é interessante você ver a RDC 429 e a IN 75, que falam sobre informação nutricional, que aí vai falar sobre tabela nutricional, sobre a rotulagem nutricional frontal e sobre as alegações nutricionais. É bom dar uma olhada também no Decreto-Lei 986 de 1969, que eu falo que é um senhor de idade já, mas que está em vigor, que é válido e que então, traz ali as regras básicas também da rotulagem de alimentos. Muito do que está escrito no decreto-lei está escrito de uma forma mais específica na RDC 727, mas tem algumas questões que só estão no decreto-lei, como o caso de corantes e aromas. E também é importante ver a portaria 249. Então, a portaria 249 de 2021 do Inmetro, que fala sobre peso líquido. Então, essas 5 eu acho que são as principais atualmente de rotulagem, porque ela vai te dar um norte de um rótulo básico de qualquer alimento. Então, começaria por elas, mas priorizaria a 727. Para mim, ela é a mais importante hoje. Então, dá uma olhada, dá uma lida, vê o que fala, como que são dispostas as regras de rotulagem. Presta muita atenção em âmbito de aplicação. Leia as definições. Eu sempre falo aqui que âmbito de aplicação e definições são partes que as pessoas normalmente pulam da legislação e elas são super importantes. Porque é ali que fala para quem que aquela legislação serve e do que ela está falando, né? Definição, por exemplo, de conceitos muito básicos como porção e medida caseira, que as pessoas não leem e depois se confundem inteira. Como cobrar o serviço de rotulagem? Isso é importante para começar também, principalmente se você for começar como consultora. Eu acho muito difícil falar exatamente como cobrar, porque cada um cobra do seu jeito, né? Acho que ninguém pode dar o valor do serviço do outro. Mas a gente tem algumas bases. Então, por exemplo, tem a tabela do FNN, que é de nutricionistas, mas ela tem uma tabela de honorários que define o valor da hora de consultoria e de rotulagem nutricional. Faz tempo que eu não vejo a FNN, faz tempo que eu não falo disso, inclusive. Não lembro os valores agora. Se eu não me engano, a hora de consultoria é R$250 e a tabela nutricional, 100 e pouco. Então, esse é um norte, porque você pode cobrar tanto por hora
que é como eu faço, por exemplo, eu não cobro por rótulo, eu cobro por hora, ou você pode cobrar por rótulo. E tem também os sindicatos de nutricionistas de cada estado. Então, por exemplo, eu sigo a tabela de honorários do Sindicato de Nutricionistas de São Paulo, por mais que eu não seja nutricionista. Mas eu sou engenheira de alimentos e o Sindicato de Engenheiros, o CREA, não estão nem aí para quem não é engenheiro civil e não faz RT. Então, não tem definido na tabela de honorários. Então, por que não olhar o de nutricionistas? Só porque eu não sou nutricionista? Não tem nada a ver. Eles estão ali dando uma base para o trabalho que eu faço. Então, no Sindicato de Nutricionistas aqui de São Paulo, tem também a hora técnica de consultoria, que eu também não vou me lembrar quanto é, mas eu acho que é 200 e tanto também. Tem a rotulagem nutricional e tem um rótulo completo, que aqui pelo Sindicato de Nutricionistas de São Paulo é R$ 540, tá? Então, se você quiser cobrar por rótulo, tem ali uma base de preço. Eu cobro por hora. Eu sigo a hora da tabela? Não, eu cobro mais. A minha hora é bem mais, inclusive, do que a tabela. Aí, por quê? Porque daí você tem que ver quais são os seus diferenciais, o que você vai oferecer para o cliente, qual tipo de serviço você vai prestar, o que ele está ganhando com aquilo, o que você faz que ninguém mais faz, ou que quase ninguém mais faz, a confiança que você passa, o trabalho que você entrega, tudo isso. Então, aí você vai formar a sua hora. Tem que lembrar também ali de pôr alguns custos, se você tiver, tipo, o aluguel do seu espaço, a sua internet, seu telefone, essas coisas que você usa para trabalhar. E aí você pode montar a sua hora ou você pode montar o preço que você vai cobrar por rótulo e ser um preço fixo. Aí vai de cada profissional. No começo, é mais fácil você cobrar por rótulo. Até porque você não vai ter muita noção ainda de quantas horas você demora para fazer. Ou você vai demorar muitas horas, porque você está começando. E, enfim, né? Daí você vai demorar 12 horas para fazer um rótulo e vai cobrar por 12 horas de trabalho em um rótulo. Acho difícil que alguém pague. Pensando aí numa hora de R$ 250, vai sair R$ 3.000 por rótulo. Se alguém pagar, você me avisa que eu quero esse cliente também. Então, no início, talvez seja mais fácil cobrar por rótulo, talvez começar pela tabela mesmo, e aí depois ir tentando aumentar, ou se você já tem alguma experiência, enfim, daí cada um monta o seu valor. Mas tem essas tabelas aí, tanto do FNN quanto do Sindicato de Nutricionistas, que normalmente colocam na tabela de honorário o serviço de rotulagem, e aí dá uma base pra gente. O conhecimento tem valor, isso também é importante, exatamente o tanto que você se dedica, os cursos que você faz para se atualizar. Isso tudo tem valor, com certeza absoluta, ou se tem, inclusive.